tem que tomar muito cuidado com esse tipo de visão. Não, porque o STF é uma ditadura. Não é. Se você pegar qualquer jurista sério hoje, qualquer um, talvez você pegue 99,9% dos juristas sérios vão dizer que é um absurdo falar de ditadura do STF, certo? Agora, você pode discordar de certas interpretações, você pode discordar, inclusive, de certas hermenêuticas, porque o STF, como ele é um órgão interpretativo da Constituição, ele tem padrões de interpretação da Constituição. E tem padrões diferentes. O Barroso representa um tipo de leitura. O Alexandre? Não é o Alexandre. Puxa, cara. O Gilmar Mendes tem uma leitura diferente, entendeu? Eles têm leituras diferentes, têm maneiras diferentes de olhar. Aí tem toda a discussão sobre originalistas, sobre o pessoal que quer atualizar essa leitura e tal. É muito interessante, é um campo gigantesco. Mas é importante que esse órgão continue agindo e ele tem dado contribuições importantes para garantir que o sistema de eleição, de representatividade continue. Então eu acho que é um exagero muito grande falar de ditadura do STF. Bem-vindos a mais um Fé Pública, esse nosso cantinho aqui, seu cantinho também na internet, para falar sobre democracia, fé, evangelicalismo. Cada dia uma tríade diferente, né? Eu sou o Cacau Marques, sou pastor batista, professor de história. E eu sou Tiago Melo, sou cientista da religião, teólogo, sou doutorando em teologia pública e política. Isso aí. Um dia nós faremos essa abertura e ele dirá, sou doutor, entendeu? Essa que Esse dia chegará. Entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Faz 4 anos que eu tô nessa luta aí, mas um dia eu chego lá. Você está doutorando, é o gerúndio. Exatamente. Mas hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje nós vamos fazer um desafio do balde... Não, brincadeira. Hoje nós vamos responder alguns comentários que foram feitos no YouTube, no Spotify e só, né? YouTube, Spotify. Ah, e no Instagram também? Tem comentário no Instagram? Tem comentário no Instagram também, então. E no Substack? No Substack eu acho que não tem. Tem comentário, mas é só elogio. O pessoal não vai engajando tanto. Você tem que se engajar mais também. O pessoal engaja mais nos conteúdos exclusivos do Substack. Inclusive, estão muito bons. O último foi um vídeo do Tiago falando sobre o legado de Francisco. Papa Francisco. Especialmente para a questão ambiental. Perfeito. Legal demais. Vamos lá, tem vídeo sobre Ordo Amores e a polêmica com o vice-presidente dos Estados Unidos. Tem vídeo sobre Ainda Estou Aqui. Boa. Né? E vai sair mais um essa semana aí. Então fique aí ligado. Então, se a pessoa não sabe o que nós estamos falando, a gente tem uma plataforma que é a plataforma do Substack. Você se inscreve lá gratuitamente e recebe todos os episódios que a gente lançar. Mas você pode ser um membro da nossa comunidade, um apoiador financeiro. E aí você recebe conteúdos exclusivos, né? Conteúdo que eu e o Cacau a gente faz. Pelo menos um por mês você vai receber. Além de 2 episódios normais por mês também. E se você assumir todos os nossos custos, o Tiago manda uma garrafa de café pra você, porque ele é muito bom no café. A gente vai tomar café com você. A gente resolve assim. Né? Muito bem, vamos lá então? Vamos pros comentários? Esse vai ser então um saque? O saque Fé Pública. Pública. Então tá. Serviço de atendimento, esse C não tem cliente, Tem né? cliente. É o quê? É o camarada. É o camarada, olha. Isso, serviço, atendimento ao camarada. Perfeito. Ó, vamos começar pelo YouTube então. Tem alguns comentários bem legais, assim, principalmente daquele... Você lembra de falar qual que é o episódio, beleza? Tá, vou falar o episódio aqui. E tem um aqui, vou começar desse jeito, tá? Um episódio que a gente fez sobre ditadura militar. Inclusive, é legal pra quem tá ouvindo a gente agora e tal, e não ouviu os outros. Isso, a gente vai comentar alguns episódios. Isso. E aí você pode depois assistir eles. Exatamente. Né? Aproveitar que a gente já tá aqui, né? Exatamente. Então, a gente fez um episódio que chama Os Evangélicos e a Ditadura Militar, que foi só a parte 1. A gente tem que fazer a parte 2, né? A gente fez uma parte e a gente vai falar um pouco mais depois sobre o envolvimento dos evangélicos durante o período da ditadura militar, mas a gente não fez isso dessa vez. A gente falou em termos gerais, recapitulando história. A relação do evangélico de hoje com a ditadura como história, como às vezes até, sei lá, o que permanece no imaginário, né? Sim, perfeito. E aí uma pessoa comentou o seguinte, aqui foi o Paulo Vitor 1804. Ele comentou o seguinte... Graça e paz para nós, boa tarde. No meu trabalho, costumo dizer que nós vivemos em uma ditadura disfarçada devido a algumas situações baseadas em legislações e decisões monocráticas de ministros do STF. O que vocês têm a dizer
a respeito? É uma dúvida sincera para não perder o costume, coraçãozinho. Isso aí. Legal essa pergunta boa, colocação, né? pergunta boa e eu acredito que ela reverbera com questões de outras pessoas aí da audiência, né? Claro. Você pode discordar de algumas decisões da STF, você pode discordar de interpretações, afinal de contas o Supremo Tribunal Federal existe para fazer essas interpretações da Constituição, por isso que os votos deles são super elaborados, porque eles estão abrindo precedentes de jurisprudências, né? Então, você pode discordar. Inclusive, você pode mesmo, não é crime discordar. Você pode recorrer, você pode, tem vários meios legais. Assim, quando chega no STF e resolve de maneira, estabelece ali, aquela ação não pode ser recorrida mais, acabou, né? Mas você pode continuar discordando e falando sobre isso e tal. O problema é que grande parte desse tipo de abordagem não é simplesmente o STF errou aqui, entendeu? O STF é uma ditadura. Isso é uma ditadura, tem que ser abolida. E aí tem vários problemas nisso. Em primeiro, discordar de decisões do Supremo Tribunal Federal não é algo recente e criticar o Supremo Tribunal Federal não é algo recente. Na época lá do outro governo, na verdade do governo da Dilma, a gente tinha lá aquele áudio do Lula, né, numa ligação, falando de um STF acovardado, lembra disso aí, né? Ele tava falando lá no telefone, eu não me lembro com quem. Então assim, essas críticas existiam. A esquerda na época criticava, na época dos julgamentos lá, aí sim do governo Lula, criticava o Joaquim Barbosa, dizendo que ele não dava direito ao contraditório, porque era muito, né, acaloradas as sessões do Supremo Tribunal Federal, inclusive internamente ali as relações entre os juízes e os ministros. Então assim, direita e esquerda já criticavam, certo? Então a gente tem que saber, a crítica é porque a gente discorda da decisão e tá levando até querer abolir o Supremo Tribunal Federal, ou a crítica de fato faz sentido. E uma outra questão, o Supremo Tribunal Federal ele tem muito poder, e ele tem mesmo, mas tem um motivo para isso. Na Constituição de 88, foi dado esse poder tão grande para o Supremo Tribunal Federal para ele ser uma espécie de guardião da democracia, para não voltar à ditadura. Então, não à toa, quando crescem discursos que apoiam ou que se valem dos presidentes do período militar como sendo exemplos e tal, um inimigo ao Supremo Tribunal Federal. Porque, de fato, ele está ali para evitar que esse tipo de política volte, né? Não é a única função dele, na verdade, nem a principal, mas ele recebeu essa incumbência tão grande muito por isso nessa Constituição. Constituição que, quando foi promulgada, foi com aquela fala emblemática do Ulisses Guimarães, dizendo, né, nós temos ódio à ditadura, ódio e nojo, né? Então, havia esse clima antiditadura, esse clima democrático, né? Antiditadura democrática, da redemocratização, querendo impedir essa volta. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de visão. Não, porque o STF é uma ditadura. Não é. Se você pegar qualquer jurista sério hoje, qualquer um, talvez você pegue 99,9% dos juristas sérios vão dizer que é um absurdo falar de ditadura do STF, certo? Agora, você pode discordar de certas interpretações, você pode discordar, inclusive, de certas hermenêuticas, porque o STF, como ele é um órgão interpretativo da Constituição, ele tem padrões de interpretação da Constituição. E tem padrões diferentes. O Barroso representa um tipo de leitura. O Alexandre? Não é o Alexandre. Puxa, cara. O Gilmar Mendes tem uma leitura diferente, entendeu? Eles têm leituras diferentes, têm maneiras diferentes de olhar. Aí tem toda a discussão sobre originalistas, sobre o pessoal que quer atualizar essa leitura e tal. É muito interessante, é um campo gigantesco. Mas é importante que esse órgão continue agindo e ele tem dado contribuições importantes para garantir que o sistema de eleição, de representatividade continue. Então eu acho que é um exagero muito grande falar de ditadura do STF, tá? É claro. Outra coisa, né? Eles têm interesses distintos dentro do mesmo corpo, né? Inclusive dentro das turmas, né? Porque para algumas decisões, algumas turmas, né? Outras são as plenárias que todos os ministros do STF participam. E tanto de instâncias menores de turmas quanto de todo o colegiado, digamos assim,
todos eles têm as suas próprias interpretações, seus próprios conflitos de interesses ali. Isso é normal, né? Então isso significa, assim, que a gente não tem, sabe, como se fosse um plano, né? Olha, que eles aqui são de esquerda, estão tentando apagar a direita, estão tentando calar a direita, porque geralmente esse discurso ele vem imbuído dessa ideia, né? Uma década atrás era o oposto. Era o completo oposto, né? Depois de 2013, toda a decisão do impeachment, as pessoas falam assim, por que o STF não está agindo ali para impedir o impeachment? Isso é um golpe de Estado e tal. A discussão era o inverso, mas era a mesma ideia de que, de alguma forma, o STF é um corpo homogêneo que consegue tomar decisões ali para um bem específico, né? E não é bem assim que funciona, né? Outra coisa importante é sobre a credibilidade dos ministros, né? É verdade. Porque cada um dos ministros ali, eles têm uma série de processos que eles passam para se tornar um ministro. E só que a grande maioria deles, além de passar por esse processo, eles também são grandes acadêmicos, né, do direito. Nem todos, né? Mas alguns a gente tem grandes exemplos. Sem uma exceção. Essa é uma exceção. Quem que indicou essa exceção? A gente também não vai falar, mas é só outra. Eu acho que ia te surpreender se eu falasse quem é. Mas geralmente a gente tem esses exemplos, né? Então a gente tem, por exemplo, o Alexandre, que é um cara do direito constitucional, que tem vários livros, professor da USP, né? Professor Alexandre de Moraes. Ainda é, né? Eu falei foi, mas ele ainda é. Ainda dá aula, ainda leciona. Claro, né? Com menos frequência fácil, do que, né? Tá fácil, não fácil. Mas dependendo, ele tem alguma... ele consegue dar umas um tempo atrás aí que ele deu uma disciplina, deu umas aulas lá e tal. Então tem isso ainda, sabe? São Gilmar Francisco, Mendes né? também. Faculdade São Francisco. O Gilmar Mendes também é um cara que tem vários livros escritos sobre direito. A gente pode discordar das questões, mas a questão é que ele tem um histórico que respalda ele de que ele tem capacidade para lidar com aquelas questões. Claro que isso tudo é muito debatível, mas a gente também não pode, da nossa visão leiga, né, no direito, simplesmente dizer assim, olha, eles não sabem o que estão fazendo, né? É como se fosse simplesmente concordar ou discordar de uma decisão. Existem, sabe, inúmeros ritos e complicações desse trabalho, desse ofício, que não são simples para nós entendermos. Então a crítica, por vezes, ela passa até mesmo pela ignorância de não entender quais são todos os processos que envolvem uma decisão do STF, né? Então é meio complicado mesmo, assim, né? Mas acho que o principal ponto é achar que eles são um corpo homogêneo, que está contra a direita, sabe? E às vezes a gente tem uma certa ansiedade de tomar umas medidas no Brasil que são medidas muito revolucionárias e transformadoras, assim, sendo que a democracia mesmo ela é feita com paciência, né? Então erros são consertados na longa duração e... Eu vou ler outro comentário, mas antes disso o Paulo, ele falou sobre decisões monocráticas. E essa é uma discussão do STF também atualmente. Está rolando aí um trâmite de processo e tal na Câmara para que eles aprovem, né, uma ideia de que um ministro do STF não possa tomar decisões monocráticas assim, sem ter decisões... Que é a questão da correção no meio do caminho que vai acontecendo, né? Então isso já está acontecendo, tá? Isso já está aí, muito provavelmente vai passar e vai se tornar uma regra para toda e qualquer decisão. Já é para algumas decisões, mas para toda e qualquer decisão vai ser também, com certeza. Esse é um comentário bom, esse é um comentário positivo, mas vale a pena. Ainda a ditadura pegando militar... elogio aí. Ditadura militar, o Felipe Santiago, 4826, ele diz assim, elogiar a tortura ou torturadores é o gesto mais poderoso para dizer eu sou inimigo de Cristo. Eu achei interessante. Posso ler um texto bíblico aqui? Claro. Olha só, pessoal. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 3, diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Esse aqui é uma recomendação do apóstolo Paulo, do autor de Hebreus. Se você quiser achar que é o Paulo. Para aqueles que acham que é Paulo, para aqueles, né? Então esse aqui é uma recomendação de Priscila. De que nós nos identifiquemos com os aprisionados e com os que estão sendo maltratados. Boa. Certo? E esse maltrato aqui, de fato, é a tortura. E existe um problema nessa questão da tortura, que a gente falou no episódio, né? Sobre que a tortura, ela não promove a verdade, ela é uma condenação prévia, sem o julgamento, né? E então ela não faz sentido, nem do ponto de vista de Romanos 13, por exemplo, se quiser usar a questão da espada, não faz sentido também. Então, de fato, quem falou aí
Não tem como a gente apoiar a tortura em nenhum nível, viu, gente? Em nenhum nível. Então, tem uma pessoa aqui que comentou no episódio de Ditadura Militar, porque esse rendeu muitos comentários, muito, né? Teve uma pessoa que falou assim, ó, nenhum espectro político consegue assimilar Cristo. Verdade, né? Verdade. Cristão não pode apoiar tortura, não pode apoiar fascista, não pode ser nazista e muito menos pode ser comunista. Pois é. Quem comentou isso aqui foi Ader Valadares 2629. Eu acho que essa é uma questão bastante interessante de comentar, porque esses outros exemplos aqui, ditadura, fascismo e nazismo, eles são sistemas enfim, a gente pode colocar como sistemas ideológicos de alguma forma, né? Mas que eles são caracterizados por um período histórico concreto, né? Em que a gente pode rastrear, que a gente pode dizer, isso aqui é o fascismo, e a gente pode, a partir desses fenômenos históricos, extrair deles características, a gente pode dizer, ó, será que a gente está vivendo um fascismo hoje? Será que tal? Aí a gente vai extraindo, fazendo por analogia essas associações. Mas, no geral, eles são eventos históricos ou períodos históricos que nos ajudam a entender um problema, digamos assim, que nós vivemos há um passado bastante recente, todos esses exemplos aqui. Mas o comunismo não é bem assim, né? As pessoas vão chamar de comunista. Eu não sou comunista. Talvez eu chame vocês de comunistas, vamos ver. Eu não acho que o comunismo ele possa ser encaixado exatamente dessa mesma forma. Porque, embora a gente tenha experimentos comunistas, como os comunistas vão dizer, né? A gente tem experimentos comunistas na Rússia, experimento comunista na China agora, um experimento comunista na Venezuela e outros tipos de revoluções que aconteceram. Embora isso aconteça, o comunismo ele é, primeiro de tudo, uma ideologia, pura e simplesmente. Entendeu? Ela não é necessariamente, primeiro, um sistema de governo que acontece historicamente, depois dele nós retiramos ou extraímos algumas características. É o oposto. E por isso que alguns comunistas vão dizer assim, não, na verdade nós não tivemos um comunismo. Claro que isso é fácil de dizer, né? Tipo assim, a experiência que foi ruim, você diz, nós não tivemos um comunismo de verdade, precisamos de um comunismo melhor. Aí é fácil porque é uma vantagem para você. Né? Claro. Tipo de argumento. Exatamente. Você não tem como ser refutado. Mas por outro lado, Cacau, a gente não faz isso com o cristianismo também? Sim. As cruzadas, mas aquilo lá não é o verdadeiro cristianismo. Verdadeiro Entendeu? Mas por quê? A gente está partindo de uma base teórica, conceitual, que é anterior ao evento em si mesmo, né? Digamos assim. Então é nesse caso que eu não acho que seja igual. Uma pessoa ela pode ser comunista ideologicamente, porque, primeiro de tudo, né? Comunismo, né, no singular é uma coisa bastante complicada, porque existem muitas concepções de comunismo. Nós estamos falando de quê? Do comunismo clássico marxista, né? Nós estamos falando do comunismo trotskista, nós estamos falando do comunismo stalinista, e existem várias formas que discordam entre si dos métodos para a tomada da revolução, os métodos para distribuição social do trabalho, os métodos para distribuição de renda, métodos para pensar em como que uma pessoa pode ter terra e não pode, a propriedade relativa, a propriedade absoluta. Todos esses debates eles estão incluídos em várias escolas diferentes de comunismo, né? E geralmente o que as pessoas falam de comunismo hoje não tem nada a ver com comunismo. Talvez no imaginário popular o comunismo equivalha a um socialismo light. Entendeu? Porque o comunismo de verdade ele é muito mais profundo em termos tanto de implicações severas, porque é ainda mais complicado do que se imagina, do que, por exemplo, dizer assim, políticas públicas, né, as políticas públicas são coisa de comunista, porque você está redistribuindo renda, você está dando cota para pessoas, cotas raciais ou cotas de gênero, qualquer coisa do tipo, cotas para indígenas, né, povos tradicionais, tudo isso é coisa de comunista. Isso não tem nada a ver com comunismo, isso talvez seria tipo assim, sei lá, um estado de bem-estar social, né, social-democracia, ou um socialismo bem light, mas que tem pouco a ver com o sistema econômico que o socialismo, como um passo anterior ao comunismo, que é como o Marx pensou, ele acontece, ou deveria acontecer. Então, primeiro, eu imagino que o que essa pessoa quis dizer é assim, que o aspecto, que Jesus Cristo não pode ser assimilado em nenhum espectro político. Isso é verdade, a gente falou. Quando a gente falou sobre o cristão pode ser de direita, né? Enfim, por quê? Não, o cristianismo é de direita? O cristianismo é de direita? Boa. Poder pode ser. O cristianismo é de direita. Ia ser o episódio mais curto de todos. Pode se dizer, Não. Tô brincando, pode explicar. Tô brincando. Então, gente, eu acho que é isso. Então, quando vamos falar de comunismo, a gente não pode falar
falar como se fosse a mesma coisa de ser nazista e de fascista, primeiro de tudo, porque são duas coisas bem diferentes, né? O nazismo e o fascismo mataram milhões de pessoas e o comunismo também? Sim, mas essas coisas não são necessariamente o que caracteriza exatamente um corpo de ideias, um corpo de conceitos que a gente fala como fascismo, nazismo e comunismo. São fenômenos distintos, tá? Então, acho que essa é a primeira distinção. Fala aí. Na verdade, eu acho que a questão é um pouco outra também. Quando a gente aborda a questão do comunismo, a gente tem colocado ele como o extremo equivalente ao fascismo, só que na esquerda, certo? Tem alguns problemas com essa definição. Primeiro que o comunismo surgiu bem antes, né, como ideologia, né? Tá certo que a Revolução Russa acontece ali na Primeira Guerra e pouco depois começam as ascensões dos governos fascistas, mas como pensamento, o comunismo é bem anterior. Então ele não surge em oposição ao fascismo, nem como extrema esquerda, no caso. Ele surge como um modelo econômico em oposição ao capitalismo vigente. O grande problema para mim dessa discussão é que a gente coloca esse tipo de oposição e não cria alternativa ao capitalismo, entendeu? E assim, eu não tenho nenhum objetivo pessoal em derrubar o capitalismo ou não. Eu tenho um objetivo que haja justiça sempre, né? E que a gente haja de maneira justa. Mas se você tem um sistema que ele absolutamente não tem alternativa, você não consegue pensar em outro, ele se tornou basicamente a realidade. Entendeu? Então essa é uma questão complicada. Se você impede que qualquer outra coisa possa ser pensada como alternativa ao capitalismo, você gera esse problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho é o seguinte. Ninguém se identifica como fascista, ninguém se identifica como nazista, a não ser esses grupos neofascistas e neonazistas muito pequenos. Se você for lá na AfD alemã, que tem inclusive gente que é descendente de oficiais do nazismo, eles não se identificam como nazistas, né? Se alguém faz um sinal com a mão nazista, falando esse sinal não é nazista, ele é outra coisa. Entendeu? Então todo mundo se afasta disso. O que não significa que ideias como essa não permaneçam e estejam, inclusive, no nosso sistema. O que não existe é ideias que vai colocar, ou pelo menos espero que não existam, né, ainda que na cabeça... Não pode duvidar de nada. Mas gente que quer colocar o outro em campo de concentração, gente que quer colocar o outro em câmara de gás, esse tipo de coisa, né? Isso aí não tem. Mas visões expansionistas territoriais, como, por exemplo, a ideia do espaço vital do Hitler, que ele não inventou, ele pegou de outra pessoa, ela recentemente veio à tona, com gente falando assim, não, a gente precisa dominar aquele território para sobreviver na nossa economia. Essa era a ideia do espaço vital do Hitler de invadir a Polônia. A ideia era a mesma, né? Então, essas ideias, elas continuam de alguma maneira. E aí que é a questão, você fala, tá, mas isso não é nazismo. De fato, o nazismo tinha nele algumas visões que eram empréstimos de outras visões, né? O sistema republicano nazista, por exemplo, apesar de ser ditatorial, contava com estruturas que existiam antes e continuaram existindo depois. Então essas coisas acontecem. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode dizer, não, porque todo mundo é contra o nazismo, mas ninguém combate o comunismo. A questão nem é tanto essa. Não tem ninguém dizendo o nazismo assim, não, Hitler, não sei o que lá, botando o bigodinho e fazendo esse tipo de coisa, como se ele fosse uma vertente agora, só que as discussões mais profundas sobre esse assunto, às vezes a gente não faz. E a gente faz essas discussões sobre o comunismo. A gente faz. Mesmo que a gente não criminalize o nome, a gente faz essas discussões. Então, quando se fala, por exemplo, de reforma agrária, todo mundo discute isso, de se é a favor ou contra. Quando se fala, por exemplo, sobre o direito do trabalhador em relação ao que ele produz, ou mesmo discussões sobre carga de trabalho, a gente faz essas discussões todas. E às vezes outros tipos de discussões, por exemplo, sobre patriotismo, que às vezes herdam uma série de linguagens nazistas, ou mesmo discussões sobre relação com imigrantes e xenofobia, que herdam várias teorias que são nazistas, ou discussões sobre antissemitismo, que direto a gente vê post aí que a galera tá usando argumento nazista sem nem perceber. A gente não faz a discussão nesse nível, sabe? Então, por quê? A gente encapsulou tudo no nazismo, enquanto a pessoa não fala eu amo o Hitler, ela não é nazista, aí ela pode defender todo o resto. Então, essas questões, eu acho que elas têm que ser encaradas também, sabe? Eu acho que eu até me afastei um pouco da pergunta. Mas a questão é, alguém pode ser cristão ou comunista se você pensa
que alguém pode ser cristão e capitalista, nesse sentido tudo bem. Agora, se você pensa que o comunismo é só uma oposição ao nazismo, e aí talvez você esteja se baseando em visões bem extremadas do comunismo, eu acho que há visões aí do comunismo que ninguém pode ter mesmo, né? Não precisaria nem ser cristão, mas que elas são profundamente anticristãs. Antidemocrático. Agora, isso também acontece com o capitalismo, isso também acontece com vários outros tipos de visão, né? Então, acho que essa que é a questão. A grande preocupação, você pode até pensar assim, não, tá defendendo o comunismo, na verdade não. A minha vontade é defender crentes que eu sei que são crentes e que se dizem comunistas e dizem, não, eu não faria esse tipo de matança, eu não faria esse tipo de né? Uma revolução armada, né? Coisas. Não faria dessa maneira, mas eu sou comunista no sentido do sistema e tal. E eu quero defender essas pessoas. Eu mesmo não estou me defendendo porque eu não sou comunista. Mas nenhum de nós dois somos comunistas, mas eu acho que tem uma diferença, sabe? Importante que precisa ser colocada. Eu não acho que faz sentido nenhum a gente colocar no mesmo saco essas três coisas, sabe? Fascismo, nazismo, que também tem suas convergências, com o comunismo, sabe? Acho que são duas coisas diferentes. Claro, vai depender de que comunismo a gente fala. Só para explicar, né? Por isso que no Brasil nós temos o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, dos quais eu não sou filiado, eu nem voto neles, para ser bem sincero, mas são partidos aceitos no Brasil, estão dentro da legislação. Estão dentro da legislação justamente por esse reconhecimento. Agora, é ilegal a apologia ao nazismo, entendeu? Por isso que não é o mesmo nível, não é o mesmo nível nem na legislação. Essa é a questão, única questão. Agora você pode ser radicalmente contra o comunismo, você pode fazer as suas críticas, tomar os bons argumentos que existem contra o comunismo, porque existem bons argumentos, ou tomar os bons argumentos a favor, porque existem bons argumentos a favor. O importante é ter esse espaço de debate, né? A verdade é o seguinte. Vou falar, a verdade é o seguinte. Ixi, a verdade agora, hein? Quando a pessoa fala, a verdade é o seguinte, é porque o que ela acha, né? Não é nem que é a verdade mesmo, né? Desculpa, é só um recurso retórico, né? Mas a verdade é o seguinte, cara, é que quando fala sobre o comunismo, é só um tipo uma forma só de atacar quem você discorda, entendeu? E chamar de comunista. Tem pouco a ver com o comunismo, com as ideias, seja com o fenômeno histórico, seja com a ideologia, seja com o comunismo hábil. O Franklin Roosevelt foi chamado de comunista depois do New Deal, quando ele quis aumentar as questões dos serviços sociais, inclusive de saúde, ele foi chamado de comunista por isso, né? O Obama foi chamado de comunista por fazer o Obamacare. Então, você acaba chamando de comunista qualquer pessoa. E nós já falamos aqui também, no episódio, não lembro qual episódio que foi, que a gente falou sobre as ditaduras, né? As ditaduras no Brasil, elas são fortemente anticomunistas. Então não é nem que era, né? Não é, assim, o que significa isso? É só um sentimento de oposição, assim, às vezes não é nada formulado, mas é só um sentimento de oposição, porque um representa a esquerda, outro representa a direita, de forma bem grotesca, assim. Então, geralmente isso nem deve ser levado em consideração, acho que é isso. Eu ia falar, mas outro dia a gente fala sobre isso. A gente volta nesse assunto. Eu acho que isso aqui vai gerar um debate tremendo. Não sei nem se eu vou deixar continuar. Esse é o primeiro e último saque. Né? Tem um aqui, uma pergunta... No mesmo episódio ou em outro? Não, o episódio Por que a Igreja não deve se unir ao Estado? Sim, tá? Boa. Que é o episódio 7. Você consegue resumir esse comentário? Você vai ler ele inteiro? Quer que eu leia ele? Não, eu vou ler ele inteiro. Eu vou ler ele na íntegra. Rapidinho. Então rapidinho. É do Natan.80. O Natan.80 ele diz assim, caras, passando primeiramente para parabenizar o podcast de excelência. Obrigado, valeu. Valeu, Natan. Já virou um dos meus favoritos. Então, falava assim de um profeta, né? Que encarou Davi. Perfeito, né? Então, valeu. Em segundo lugar, eu gostaria de sugerir uma pauta que está no calor da hora. Eu acho que esse aqui, ao invés de uma pauta, a gente pode responder essa pergunta, por isso que eu estou fazendo esse comentário aqui. A distorção e confusão que milhões de evangélicos têm feito em relação a Israel. Tá vendo aí? Há uma grande confusão conceitual que coloca no mesmo balaio o Estado de Israel e o Israel bíblico. Os políticos de Israel e o governo de Israel, tudo ao mesmo tempo, né? De maneira que está impossível, por exemplo, criticar as ações que o Natan aqui considera os genocidas e do Benjamin Netanyahu, sem ser acusado de algum grupo evangélico de estar atraindo maldição para si ou pecando por ser supostamente criticando o povo de Deus e tal. Uma mistura de desonestidade intelectual com ignorância bíblica e geopolítica. Ele já fez um comentário. Primeiro, deixa eu elogiar o Natan por escrever Netanyahu do jeito certo. Não é fácil. É bastante difícil.
Eu só escrevo esse nome se eu copio no Google. Exatamente. Possível. Talvez ele tenha feito isso. Mas ele fez mérito dele. Tá? Legal. Interessante. Ó, a questão do Israel atual, o Israel bíblico, era uma questão com bastante nuances aí, tá? Como essas identidades são relacionadas, até que ponto elas são relacionadas. Há quem vai dizer que são absolutamente apartadas uma da outra. Uma coisa é o Estado de Israel agora, outra é o Israel bíblico, e o Israel atual faz algum tipo de mito de origem, vamos dizer assim, né? Outros vão dizer que está absolutamente ligado, especialmente evangélicos, né? Evangélicos de uma certa linha mais dispensacionalista, né? Que enxergaram na formação do Estado de Israel uma espécie de cumprimento de profecias. Então, para esse tipo de doutrina, para alguns desse tipo de doutrina, não são todos, tá? Mas para alguns desse tipo de doutrina, essa é uma questão muito importante do qual eles vão abrir mão. Minha opinião, eu não sei se o Thiago concorda e eu desconfio que ele discorda, mas na minha opinião, é um meio do caminho, talvez não exatamente no centro. Porque nenhum país do mundo a gente trata apartando totalmente a sua existência de suas origens étnicas, mesmo países cujas origens étnicas sejam bastante plurais como a nossa, ok? Então a gente não faz isso com nenhum país do mundo. Então simplesmente dizer o Estado de Israel atual é absolutamente distinto e separado do Israel bíblico, eu acho que é uma coisa que a gente não faz com nenhum país. A gente não deveria fazer isso com Israel. Contudo, a conexão direta como povo escolhido, coisa do tipo, ela também não deve ser feita aí por razões teológicas, não necessariamente por razões... Olha, já começou a mexer, fiquei até com medo agora. Não exatamente por razões políticas ou culturais, mas é mesmo por razões teológicas, que é onde eu entendo mais. Por razões teológicas, eu acho que isso não faz sentido. Ponto. Agora, o mais importante para mim nessa discussão é o seguinte: Israel é um país, como país ele tem política, como política ele tem linhas diferentes dentro de Israel. E eu fico doido de ver, cara, a galera no Brasil carregando bandeira de Israel como se fosse uma bandeira de um partido. Eu fico pensando a esquerda israelense olhando a direita brasileira, ostentando a bandeira deles para dizer que eles estão errados sobre o próprio país. Você entendeu? Essa foi... Entendeu? Então a gente tem essa visão complexa daquela realidade. Isso é um absurdo. Eu acho que a gente deveria voltar a tratar Israel mais como um país autônomo que tem suas linhas políticas, inclusive o Netanyahu como sendo um cara sujeito a críticas, né? Porque todo mundo é sujeito a crítica e ele é mesmo, do que tomar essa coisa como sendo, né? Então é isso. Esses são meus 2 centavos. A gente vai ter um episódio sobre isso também. A gente vai ter um episódio sobre isso com uma pessoa muito especial que manja do tema, escreveu um livro sobre o tema, então já vai ter. Não vamos anunciar porque a gente não falou com ele ainda. Mas ele vai topar porque ele é nosso amigo. É amigo nosso, não tá aí, é de casa, né? Mas, cara, eu acho assim, que faz sentido pensar em todos os países, pelo menos aqueles países, os países do Oriente Médio, isso ainda mais acentuado, porque, por exemplo, no Brasil a gente tem colonização e tal, então é uma história que foi interrompida, digamos. Isso, né? Perfeito. Enquanto a gente tem no Oriente Médio uma história que ela tem uma continuidade maior. Os países árabes, eles têm, assim, sabe, uma continuidade em muitos sentidos, cultural, religiosa, histórica, né, e tal. Essa origem, em todos os casos, ela é escolhida. Claro. Há silenciamentos, todos. Israel também, todos eles são escolhidos, né? Claro. Mas a gente fica mais fácil rastrear. Agora, o problema de Israel bíblico e Israel do Estado de Israel hoje é pensar na relação deles com Palestina. Para mim, esse é o problema. Tá. Sabe por quê? Porque uma coisa é a gente falar assim, olha, não, o Estado de Israel hoje é um Estado que foi reconhecido posteriormente pelo aquilo que ele já tinha como história, que é a história que é recuperada do Israel bíblico, do Israel do Antigo Testamento. Faz sentido? Faz sentido somente numa das dimensões do que faz um Estado ser o dono de certo território. Tá. Entendeu? Mas não pode ser, digamos assim, o fator preponderante para pensar na disputa de territórios ali que acontece com Palestina. E por que eu estou dizendo isso? O que tem a ver com Israel bíblico? Porque eu acho que uma coisa vai justificar a outra. Não, entendeu? sim. Porque você vai falar assim, não, o Israel bíblico é o Israel de hoje. Então, por isso que o Estado é o Estado israelita, não o Estado palestino. Né? Então, eu acho que isso é um problema, cara. Isso é um problema. Porque... mas isso aí é uma ignorância da teologia evangélica vigente. Total. Mas isso tem tudo a ver. Porque quando a gente coloca a bandeira de Israel, nós não estamos colocando a bandeira da Bíblia. Nós estamos colocando Israel, do Estado de Israel, reconhecido pela ONU na década de 60. É isso que a gente está fazendo. Tá? A gente não está fazendo outra coisa. 40, né? 40. Boa, obrigado. Então, cara, a gente tem que pensar em como essa construção do Estado de Israel que a gente conhece
conhece hoje e a sua justificativa de que o território ali deve ser possuído e deve ser ocupado porque ele tem raízes ancestrais, né, raízes na Bíblia, raízes do mundo antigo e tal, é um problema para o resto do povo ali, que é o povo palestino, que não está vivendo ali. Mas não é só Israel, claro. Eu lembro quando eu estava na Jordânia também, tem uma parte da Jordânia que é divisa ali, que também tem estado, uma parte do território que é um território palestino e que esse conflito acontece com bastante intensidade. Mas ele é muito mais acentuado com Israel por conta das guerras armadas. Das identidades também religiosas e étnicas, né? Aí, o segundo ponto que eu ia destacar é justamente essa questão. Uma identidade étnica e religiosa. Porque isso Veja, isso é uma questão complicadíssima, né, cara? Porque a linha tênue entre a gente criticar a identidade do Israel de hoje e ser antissemita é uma linha complicada, sabe? Sim, sim. E eu não quero ultrapassar essa linha, porque eu acho que o antissemitismo ele tá disfarçado em muitos momentos, cara. Perfeito. As pessoas disfarçam o antissemitismo para poder criticar o Israel hoje e tal. Vamos fazer uma meia-culpa. O antissemitismo é uma doença cristã. Foi inventado pelo cristianismo, ele é uma doença cristã e da final do mundo antigo, antiguidade tardia, você já encontra raízes disso lá nos pais da igreja, e assim, mas os romanos guerrearam com os judeus, eles não eram cristãos e tal. Sim, mas o discurso antissemitismo e o tipo de antissemitismo que existe hoje é completamente diferente. Total. Então é uma doença cristã que a gente tem que lidar, tomar vacina contra ela. Exatamente. Então eu acho que isso aí é uma questão complicada também, porque o que eu quero dizer com isso? Veja, ser judeu no mundo todo, primeiro que tem mais judeus fora de Israel do que dentro de Israel, não é isso? Até onde eu me lembro é isso. Tem mais. Ou é uma boa parte, assim, sabe? Há mais judeus que israelenses, é isso que você quer dizer? Boa, perfeito. Tá. Isso, ótimo. Ótima colocação. Acho que tem um cacau aqui, foi me ajudar. Então, cara, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o que a gente está defendendo como evangélico, quando a gente, sabe, coloca a bandeira de Israel e fala que a embaixada brasileira tem que ser em Jerusalém, sabe, essas coisas todas, cara, a gente não está falando sobre os judeus. A gente está falando sobre os israelitas, entendeu? Israelenses, obrigado. Então, cara, isso é uma coisa diferente, sabe? A gente não está defendendo. Eu sei que no afã de alguma forma ter uma certa pertença, né, nessa comunidade judaica que depois se transformou na comunidade de Jesus Cristo e tal. Cara, nesse afã a gente acaba fazendo umas confusões que são muito flagrantes, assim, sabe? Então, o que a gente está hasteando essa bandeira não são as bandeiras dos judeus. Não é a bandeira do povo que segue ao Deus do Antigo Testamento. Não é, né? Porque ser judeu enquanto religião, enquanto pertença religiosa pessoal, é uma coisa distinta, né, necessariamente de nascer naquele território e ter o passaporte e ter a nacionalidade de Israel, do Israel de hoje. E tem outra coisa nisso também, que é um detalhe importante que às vezes escapa, especialmente nas igrejas aí. Essas tendências judaizantes das igrejas não são bem vistas pelos judeus israelenses, tá? Não são bem vistas. Inclusive, elas são vistas como apropriação cultural e elas são vistas também até como uma forma de esvaziar o significado da identidade étnico-religiosa e, por isso, fomentar o antissemitismo. Entendeu? Então, assim, até esse tipo é perigoso até nesse ponto, sabe? Eu ia dar um exemplo, mas não vou dar, não. Mas acho que é isso. E assim, só para finalizar essa pergunta, eu acho que a gente tinha que prestar um pouco mais de atenção quando a gente faz esse tipo de manifesto a favor de Israel, porque a gente não pode associar uma coisa com a outra a ponto de dizer que o Netanyahu é um representante de Israel, do Israel de Deus, entendeu? Porque a lógica é meio que essa, entende? Você está falando que esse Israel é o Israel da Bíblia, logo essa autoridade que está ali é a autoridade também que representa o povo judeu, isso não é verdade. E né? o Israel não é uma teocracia. Não é. O próprio israelense não acha que Netanyahu é representante de Adonai. Então, você está fazendo uma aplicação política que vai contra a Constituição de Israel. Então a gente não precisa ter medo, penso eu, a gente não precisa ter medo de criticar ações genocidas do Estado de Israel, ao mesmo tempo que a gente não pode recorrer ao antissemitismo disfarçado, como acontece muitas vezes com pessoas que estão aí nessa luta, nesse ativismo pró-Palestina. E claro, não vou falar nem de Hamas. Hamas é um grupo terrorista, ponto, né? Não tem o que defender, entendeu? É isso, não tem discussão.
Uma outra pergunta interessante aqui, acho que com essa a gente já finaliza, né? Tá bom, você que tá mandando aí. Ele tá escolhendo, eu não sei nem quais que ele tá escolhendo. Tô escolhendo. Tem uma aqui que é do nosso episódio sobre a escala 6x1. Escala 6x1. A escala 6x1 é bíblica? Esse era o episódio. Se você não ouviu, vai ouvir que ficou bem legal. E o comentário é do Búgalo48, lá no YouTube. Ele disse assim: Oi, gostaria de saber a opinião de vocês. O que acham da proibição do homeschooling no Brasil? Vocês acham que o governo deveria permitir que os pais escolhessem educar os filhos em casa? E o que pensam sobre a qualidade da educação nas escolas públicas de nosso país? São duas coisas diferentes. Duas coisas bem diferentes e que, inclusive, elas estão na mesma pergunta, é uma coisa interessante. Olha só, também não sei se a gente vai concordar um com o outro aqui, viu? Vamos ver. Mas nossas discordâncias estão soft. Tão tranquila. A gente não começou a discordar quando começou a gravar o podcast. A gente já discordava anos atrás. Verdade. Mas olha só. Para começar, eu não tenho certeza que o homeschooling é proibido no Brasil, porque eu conheço pessoas que praticam homeschooling com seus filhos. Então, eu sei que ele não é regulamentado. Se ele é proibido, eu não tenho certeza, tá? Não é proibido. Não é proibido no Brasil. Não é proibido. Não é. Mas ele também não é legalizado porque ele não tem a regulamentação. Então, assim, seria basicamente, você estaria cumprindo a obrigação do ensino, mas não estaria dentro do sistema escolar brasileiro. Você teria que recorrer a algum outro órgão para certificar isso. É como, hoje em dia menos, mas antigamente tinha pais que mandavam filhos para fazer ensino médio fora, né? É outro sistema educacional, mas contava como cumprindo a sua obrigação de ensinar o filho, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho. Então, comece por aí. Segundo, a princípio, eu não sou contra a regulamentação do homeschooling no Brasil. Ok? Eu acredito, eu sou professor de escola, eu acredito na necessidade da autonomia do professor em lecionar, e eu também acredito na autonomia do pai em educar e tal. E eu acho que ele poderia ter essa oportunidade. Não acho que não tendo seja um crime contra a democracia, não. Isso é uma escolha dentro de um sistema educacional, de uma política educacional, com uma filosofia educacional que o país tem. Então, tudo bem, o país tem esse direito também de pensar dessa maneira, e essas coisas são negociadas dentro da democracia. Tranquilo. Mas, se vier a regulamentação do homeschooling, eu não vou achar nenhum absurdo, não vou achar que é um problema muito grande. Contudo, eu acho que o homeschooling no Brasil tem sido divulgado pelos motivos mais errados possíveis. Primeiro motivo absolutamente errado, da doutrinação. Esse é o principal, motivo, né? É o principal, e eu tenho uma amiga que tem os seus filhos, por uma questão de profissional, ela tinha dificuldade de estar num lugar fixo, então seus filhos estavam sendo homeschoolizados, homescolados, né? Só que ela não tem essa visão ideológica do grupo homeschooling, né? Sim. Então ela falava que era um grande desafio, que ela tomava para ela era muito importante isso por causa dessa condição profissional da família dela. Por outro lado, ela via que estava muito tomado por uma visão de, não, porque a escola doutrina e tal. Esse não é um bom argumento, tá bom? Primeiro, porque essa não é a realidade da escola. Não é dessa maneira, tá? Essa ideia de que os professores são todos esquerdistas e tal, nada está mais distante da verdade. Se entra em qualquer sala de professor de qualquer escola pública aqui do meu estado, que é onde eu conheço, e eu já dei aula em muitas escolas públicas aqui, muitas mesmo, mais do que eu devia ter ficado numa escola só, ou poucas. E assim, em nenhuma delas a esquerda era sequer a maioria. Nem perto de maioria, para começar, tá? É lógico que seu filho vai aprender coisas que você não ensinaria. É lógico que seu filho vai aprender coisas com as quais você não concorda. Porque é outra pessoa ensinando. Essa é uma das funções da escola também. Também. Inclusive, se seu filho não aprender isso na escola, ele vai aprender em outro lugar. Vai ter um momento que ele vai pensar com a cabeça diferente do que a sua. E isso vai ser normal, tá? Segunda coisa, por que está errado esse tipo de visão? Ela não acontece porque não tem nem condições de acontecer isso. Segundo, a escola nem é o maior formador de um pensamento político. Não é. O marketing forma mais. A internet forma mais. Isso tudo é muito mais. Agora, você acha que tem um certo controle no conteúdo ali que na escola não tem, porque o filho está longe de você. Mas você também tem.
O nosso grande problema na escola não é pais que participam demais e intervêm demais. O nosso grande problema na escola é pais que participam de menos. Se os pais tivessem mais presentes, pra gente ia ser muito melhor. Então, assim, tem muito mais acesso sendo fornecido aos pais do que sendo negado a eles, entendeu? Então, essa é uma outra questão. E aí, então é isso, tá? A questão da doutrinação é péssima. Outra questão é a questão da qualidade do ensino. Tudo bem, ok. E aí, por isso que eu falei que tem uma sinalização aqui dessa pergunta no mesmo lugar. Porque eu imagino que esse tipo de ideia, ela veio dessa preocupação. Puxa, o ensino não é bom, eu conheço gente que fez homeschooling e tá com ensino muito bom e tal. Então deixa eu falar algumas coisas para você sobre isso. Eu não duvido que isso seja verdade, mas possivelmente não é porque o ensino da escola é ruim, tá? Um dos grandes problemas que a gente tem na escola, que envolve tudo sobre o aluno, todos os aspectos da vida escolar, são as questões socioafetivas e socioemocionais. São questões muito sérias e que o homeschool pode ter uma vantagem nisso, porque é o pai com o filho todo dia, entendeu? Isso aí tem um reforço afetivo que a maior parte das pessoas talvez seja verdadeiro, que muitas pessoas não têm acesso hoje, por vários motivos, inclusive por causa da escala 6x1, que tira o pai de casa 6 dias da semana, né? Também é essa. Então, pode ser que seja melhor nesse assunto, mas aí a escola também não impede que um pai seja mais presente, que ele seja mais afetuoso. E aí eu acredito que, em termos de qualidade, eu tenho certeza, em termos de qualidade, você ter 6, 7, 8, 10 professores que estudaram aquela área, dando aula específica, é melhor do que um pai dando aula de tudo. Entendeu? Então, assim, se a questão é qualidade do conteúdo, do ensino, os professores são muito mais bem treinados. Entendeu? Então, para mim, esses dois argumentos não funcionam. Que argumento funciona? Esse da minha amiga, que é uma questão profissional, e realmente é uma questão profissional, não vou dar muitos detalhes porque eu não quero expô-la, mas é uma questão profissional legalizada, tá, gente? Ela não tá fugindo da polícia, não. Mas que fazia com que a família tivesse que se mudar muito e sem muito saber quando isso ia acontecer. Então, acho que é uma coisa que vale a pena pensar. Acho que tem outros aspectos que você poderia colocar ali em termos da família. Eu acho que tem suas desvantagens também, não ignoro. Por exemplo, o fato da criança ir à escola tem uma certa segurança em termos de um abuso dos pais sobre ela. Isso é verdade também, isso precisa ser bem pensado. Só que aí a gente também vai dar o braço a torcer para os defensores do homeschooling, que isso também não tem impedido, né? Tem um caso aqui que é impedido, outro caso ali, mas os abusos, as maldades, as crueldades continuam do mesmo jeito. Então, a função da escola não é essa. Ajuda nisso, mas não é essa. Então, se a questão é essa, é outra coisa que a gente pode trabalhar, né? Então, para mim, o ponto é esse. Eu não sou contra a legalização. Eu acho que o país tem direito de não reconhecer. Isso é um debate para se fazer na política. Vote em quem você acha que representa a sua opinião. Esse não é um ponto que me leva a votar em alguém, ainda que eu não acho que seja ruim liberar. Eu não voto porque vai liberar ou porque quer liberar. Não move meu voto por causa disso. Mas eu acho que o discurso todo está impregnado de coisas que são inverdades. E a gente não deveria defender por causa disso, tá? E está historicamente impregnado. Eu tenho um autor aí que, infelizmente, eu tenho que me debruçar. Eu falo infelizmente porque não é por prazer, né? É por obrigação que eu tenho que me debruçar para entender um pouco mais, que é o Rosas Rushdoni, que é um americano, um americano do século passado, que é o grande nome do que é chamado de teonomismo reconstrucionista, ou reconstrucionismo cristão, ou teonomismo, tem vários nomes para isso, mas é um movimento... Não sobre a pessoa, sobre a ideia. A pessoa não conhecia. Sim. Não tive o prazer. Eu também não. Não sei se desse prazer. Mas e o Rushdoni, ele foi, assim, um precursor desse movimento de homeschooling nos Estados Unidos. Ah, é? Ele fez parte primeiro do surgimento da nova direita nos Estados Unidos, né? E também tinha um movimento que eles chamam de moral majority, sabe? Que é a moral... a maioria moral. A maioria moral, né? Ou seja, se um país democrático, né, ele constituiu uma maioria moral, ou seja, pessoas que têm a mesma ideia sobre a moral, no caso uma moral cristã, nós vamos conseguir, de certo modo, regular o Estado, as leis e tal, numa base cristã, né? Sem problemas de estar atingindo, digamos assim, o jogo democrático, né? Ou indo contra o jogo democrático. Bem, então, o Rushdoni, ele foi um dos primeiros a defender o homeschooling, mas justamente por essa ideia, a ideia de que o Estado ele não pode ensinar a criança. Quem tem que ensinar a criança é a família, porque elas estão em
diferentes esferas da vida, né? Da sociedade. É difícil, cara, porque tem tanta coisa pra dizer aqui, mas o ponto é o seguinte, cara, é que tem uma confusão muito grande entre o que é um conceito, que é um conceito neocalvinista, né, de esferas de soberania, que é a ideia de que cada esfera da sociedade, ela tem seu próprio domínio, sua própria autonomia, e outras esferas não podem colidir, né, com as suas responsabilidades, para que cada uma se mantenha autônoma, ou seja, o mercado tem que ser o mercado, o Estado tem que ser o Estado, a educação tem que ser educação, e assim, a família tem que ser a família. Tem que ser a família, né? Agora, para que serve essa ideia que foi elaborada primeiramente pelo Abraham Kuyper, mas foi desenvolvida por vários outros neocalvinistas, inclusive tem um que chama James Skilling, que ele escreveu, ao invés de esferas de soberania, ele chamou de esferas de responsabilidade. E cada esfera tem sua responsabilidade para a sociedade como um todo, né? Para a harmonia do Estado, para a harmonia da sociedade civil, etc. Então, eu acho que existe uma confusão da ideia de que o Estado ele intervém na esfera da família, né? Quando ele ensina o conteúdo que é regulado pelo Estado. Porque, de alguma forma, a ideia de que o Estado ele é contrário à fé cristã. Né? Essa é a suposição, né? De que o Estado ele é contrário à fé cristã, portanto a família ela tem que proteger o filho do Estado para que ele possa não se corromper e tenha uma idade necessária para que ele possa escolher por si mesmo e ter a sua autonomia como cristão e tal. Né? Então isso é uma pressuposição já equivocada desde o começo. Historicamente ela é impregnada com equívocos. E aí tem a ideia de doutrinação. Por Rushduni, por exemplo, só para mencionar esse exemplo desse cara que eu ainda estou falando, todo tipo é também uma teologia do domínio, né? Porque eles falavam literalmente sobre o domínio da sociedade. Mas todo domínio, inclusive o domínio das esferas especificamente, da educação, da família, ela tem que ser tomada por famílias, núcleo familiar. Então, para eles é muito importante que a família ela seja autônoma em relação ao Estado. Tem um forte sentimento de anti-Estado, assim, sabe, nesse movimento todo, sabe, do homeschooling. Então, nesse sentido que é um problema pensar que o núcleo familiar, ele é tipo como se fosse um pequeno reinadozinho, entendeu? Que você tem que proteger contra o reinado do Leviatã, sabe, do Estado, que tá ali para controlar com todos os tentáculos e tal. Não é bem assim que as coisas funcionam, sabe? E eu acho, cara, que tem um segundo aspecto, que é um aspecto econômico envolvido aqui. Porque sim, quando a gente pensa na Europa, você pensa em esferas de soberania, faz sentido. Por quê? Porque as pessoas têm dinheiro, o Estado tem dinheiro, a sociedade é bem organizada, ela tem segurança e tal. Cada lugar, cada instância da sociedade, para falar de forma, pode funcionar de forma autônoma, com um funcionamento, assim, mais ou menos estável, sabe? Mas isso não é o caso do Estado brasileiro. As pessoas não têm dinheiro suficiente, digamos assim. Eu falo dinheiro porque o dinheiro é uma palavra um pouco mais geral para dizer o que você tem uma situação econômica favorável e suficiente para um conforto na vida, né? Então, por exemplo, os pais, ao invés de ter que fazer 2 turnos, eles conseguem fazer um turno só e cuidar da criança, ajudar a criança no para casa, né? No dever de casa, depois da escola e tal. Agora, aqui no Brasil, as pessoas têm tempo para isso? Os pais têm tempo para isso? Não tem. Porque tem que trabalhar, porque ganha um salário mínimo, porque ganha 2 salários mínimos, entendeu? Não tem condição. Tem condição de pagar uma escola de tempo integral? Não tem, entendeu? Tem que recorrer à escola do Estado. E a escola do Estado tem as suas precariedades por ser uma escola do Estado, né? Então, cara, quando a gente junta esse aspecto econômico, fica muito difícil imaginar que o homeschooling é o modelo ideal para cristãos ensinar as suas crianças na América Latina ou em países que são países que estão em desenvolvimento, como costumam chamar hoje em dia, né? Talvez seja um ponto também, né? Mas que por conta da ideologia fica obscurecido. Esse discurso, ele acaba sendo um discurso que bate numa série de outras questões, tá? Que é uma visão, na verdade, liberal, e para mim essa é a grande fraqueza do discurso liberal hoje no Brasil. Ou pelo menos de um jeito de ser liberal, ok, gente? Porque tem várias maneiras de ser liberal, né? Tem liberalismos, inclusive, que concordam com programas de transferência de renda. Então, assim, né? Mas há um jeito... Você tá falando de liberal econômico. Econômico. Tem uma visão liberal econômica que é essa, que olha para aspectos e para instituições do Estado e dizem, elas não funcionam. Como elas não funcionam, a gente precisa... talvez não aboli-las, porque alguns eles não querem abolir, mas a gente precisa colocar o indivíduo e a família para contribuir com ela ou para cobrir a carência que ela tem. Então, a escola não está boa.
ao invés de investir na escola, com imposto, com, né, investimentos públicos, não, vamos fazer o homeschooling. A polícia não está boa, a segurança pública não está boa, ao invés de investir nisso, não, vamos colocar, inclusive com as medidas porque a questão da segurança pública não é só uma questão de policiamento, ela é bem mais complexa, ao invés de tomar medidas para melhorar a segurança pública em vários aspectos, não, vamos pôr a arma na mão do cidadão. A saúde não está funcionando, o SUS não funciona, não está indo bem, então vamos, na verdade, tirar o dinheiro do SUS e vamos botar as pessoas com o dinheiro que elas pagam no imposto, vamos botar elas para realizar essas coisas. Só que isso é um problema, porque a verdade é que uma visão de bem-estar social, tá? Ela acaba sendo a que dá subsídios para o desenvolvimento pessoal dentro de um pensamento capitalista liberal. Que as pessoas não pensam nisso. Se você dá a base para as pessoas da qualidade de vida, do que é básico, elas têm a oportunidade daquilo que os liberais mais defendem, que é o desenvolvimento pessoal, que é o desenvolvimento individual. Elas não terão essa possibilidade, por exemplo, de uma boa educação, se elas não têm a outra parte, que é a renda para garantir menos trabalho ou coisa do tipo, entendeu? Então, essas visões que não contam com essa complexidade de todas as situações, de como a parte econômica, social e cultural estão envolvidas em todos os aspectos, elas tomam decisões simplistas que acabam afastando mais do objetivo desejado. E por isso que a gente insiste tanto na necessidade do diálogo, porque a gente está em mundos tão distantes que a gente não consegue mais conversar sobre os pontos específicos que nós queremos alcançar e que podem aprender um com o outro. Sabe? A gente não está mais fazendo isso. E é por isso que muitas vezes a democracia falha, porque a gente não consegue caminhar olhando para esse problema precisa dessa solução. E todo mundo sabe, só o caminho que a gente não sabe direito. Vamos ver se o caminho não passa meio pelo mesmo lugar para a gente fazer esse tipo de relação, né, mais pragmática, mais programática. Então é isso. Eu acho que essas decisões, elas são decisões sempre muito simplistas. O homeschooling é uma decisão muito simplista sobre a questão da qualidade educacional. Tá? Essa questão é muito complicada para ser resolvida assim. O armamento da população é muito simplista para lidar com a questão da segurança pública. Eu não vou nem falar que plano de saúde é uma decisão simplista, porque a gente já sabe que ela não é resolução de problema. Já ficou bem óbvio, isso aí não precisa convencer ninguém de que plano de saúde resolve o problema da saúde. Não resolve, tá muito óbvio aí, né? Então essas questões todas, elas passam por uma visão de que o Estado é absolutamente incompetente. Quando, na verdade, a visão do Estado que a gente devia ter o Estado é a maneira como nós, como sociedade, encontramos para gerir aquilo que é o bem comum, aquilo que a gente quer como sociedade construir como coisas fundamentais para nós. E não simplesmente como o mínimo do mínimo para eu não matar o meu vizinho. Porque isso não é uma sociedade. Isso aí é simplesmente uma paz armada ou coisa do tipo. Total. Muito bom, mano. Muito bom. Acho que a gente pode encerrar. A questão do homeschooling é bem complexa. A gente pode até voltar algum dia desses. Sim. E a gente também não... E a questão da família também. Porque, olha, o que a gente chama de família aí, de defesa da família... É o bom e velho individualismo total, travestido total. De uma visão... Total. É isso aí. Bom, e o homeschooling não resolve os problemas que ele pretende resolver, como a questão da qualidade, mas a gente também tem que pensar na liberdade das famílias também, que decidem isso e tem a qualidade, tem tempo necessário para isso, preparo necessário para isso. Existem esses casos, a gente conhece esses casos. Enfim, é uma questão mais complexa. Mas que tá bom, né, cara? Muitas perguntas que a gente fez. Eu ficaria respondendo de... Tem várias outras. A gente pode fazer um segundo desse aí. Se não der muita polêmica, né? Mas sejam legais com a gente, por favor, não sejam ofensivos. É legal. É legal. A gente pode ter falado alguma coisa que você discorda profundamente. Mas normal, a vida é assim. Em vez de chamar a gente de imbecil, fala assim, cara, vocês não estão considerando esse ponto, equivocados. Data vênia. Esqueceram de mencionar que tal. Porque pode ser um mero esquecimento também. Então a gente volta. Mas, muito obrigado por todas as perguntas. Isso. Todos vocês que perguntaram que nós mencionamos aqui, e os que nós não mencionamos também, porque a gente tem um tempo limitado. Claro. Mas, gente, por mais que talvez a gente tenha dito alguma coisa que você não concorda, você que perguntou, a gente valoriza muito você ter perguntado, ou você ter comentado, nem tudo foi pergunta, né? Sim. Você ter comentado, a gente valoriza muito isso. Valeu mesmo, porque esse tipo de conversa é que a gente quer ter mesmo, tá? Então, continuamos estimulando vocês aí, colocarem suas opiniões, suas dúvidas, e a gente... E as opiniões que a gente deu aqui também tem... Ela não é eterna, a gente pode mudar de ideia. Total. Amanhã eu já mudo. Se alguém me apresentar outra coisa, eu sou aquele que tem a opinião, a última que me falaram, entendeu? Mentira. Falaram ontem, mentira.
Valeu, Tá bom, gente. né? Se Valeu, quiser, pessoal. segue lá no Substack. Se quiser ser um apoiador, seja também, que tem conteúdo exclusivo lá pra vocês. Se inscreve Valeu. no YouTube, Instagram, essas coisas todas, a gente se vê no E próximo. hoje não tem indicação, só no próximo. Isso aí. Valeu. Valeu, tchau. I'm a creep. I'm a weirdo. Só sei essa parte aqui. As outras você melodia, mas não sei a letra. Ai, ai. Tem essa e tem aquela... Sabe? Lembra a música do Carlinhos? Nossa, muito boa. Where's the love? Introdução, você laiou. Where's the love? Radiohead. Ouçam, ou não, né? Ou não. Não, ouçam. Ouça e dê a opinião. Ai, ai. Não, essas eu acho que são as melhores.